Olá, queridos amigos e amigas da Sociedade Espírita Círculo da Luz de Osório. Trago a palavra amiga aos corações que me felicitam em muito nesta proposta maravilhosa do estudo do livro Paulo Estevão, sobre o Evangelho Redivivo, naqueles que foram os primeiros movimentos do cristianismo e que tem muito a ensinar para o espiritismo dos tempos de hoje, que procura sempre um alinhamento possível, porque vivemos novos tempos, àquela humildade, a singeleza, a pureza no olhar e nas ações que caracterizavam os movimentos primeiros dos nossos irmãos cristãos. Nos coube para o estudo o capítulo intitulado por Emmanuel Lutas pelo Evangelho. O próprio título já dá muito o que conversarmos, porque nós espíritas, quando nos referimos à busca, à necessidade de buscarmos, de nos alinharmos a esse cristianismo dos primeiros tempos, muitas das vezes cometemos o erro de percepção e muitas vezes romantizamos muito o olhar sobre aqueles tempos e entendemos ou concluímos que aqueles irmãos dos primeiros tempos do Evangelho conseguiam conviver, conseguiam estabelecer as ações de construção, de divulgação do Evangelho sem conflitos, sem lutas. E isso é um equívoco, graças a Deus sanado por Emmanuel, que nos apresenta neste capítulo as lutas, os conflitos pelo Evangelho. E conflitos e lutas estabelecidos não entre companheiros que não eram os protagonistas daqueles primeiros tempos, não, amigos. Nós estamos falando de Paulo, estamos falando de Barnabé, estamos falando de Simão Pedro, de Tiago, de João Marcos, ícones do cristianismo. Portanto, é importante que hoje nós, espíritas, inseridos no contexto do movimento espírita, na nossa casa espírita, ou inseridos no contexto das ações de união e o de unificação. E no seio da unificação do movimento espírita, sim, temos lutas, temos conflitos. Então, até como uma maneira de subsidiar, eu indico aos irmãos a leitura em conjunto do capítulo 6, intitulado Liderança e Gestão de Conflitos, do livro O Líder Espírita, que já está na sua segunda edição, editado pela Livraria e Editora Francisco Spinelli. O que nós podemos notar, iniciando o estudo do Lutas pelo Evangelho, é que Emmanuel, olhem só, ele nos apresenta o cenário em que se dá esse conflito, essa luta, nos sinalizando que regressavam Paulo e Barnabé com muitas vitórias, com muito prazer, com muito sucesso na sua última investida nas ações de divulgação do Evangelho. Eles iam narrando, compartilhando as alegrias e os sucessos do movimento àquele período. Então é interessante que Emmanuel situa que a crise surge apesar desses sucessos. Apesar dessa alegria toda, apesar desse cenário altamente positivo. Porque muitas vezes nós achamos que o conflito surge nos ambientes de insucesso. E é o cuidado que precisamos ter. Muitas das vezes os conflitos brotam onde nós achamos ou entendemos que está tudo certo, que está tudo bem acomodado, que está tudo funcionando direitinho. Dali o conflito brota. E ele brota, no dizer de Emmanuel, na narrativa de Emmanuel, justamente nas questões de forma, nas questões dogmáticas, nas diversas interpretações doutrinárias acerca da mensagem do Mestre e acerca principalmente da cultura, do olhar daqueles primeiros cristãos que carregavam muito de antigas práticas, de antigos entendimentos doutrinários acerca do que era certo, do que era errado. Eu não quero aqui, neste momento de diálogo com vocês, entrar nesses aspectos de forma, a circuncisão, a impureza dos alimentos, que podiam, que não podiam. Quero olhar e estudar em conjunto com vocês esse capítulo, sob esse olhar do conflito e a forma, as causas dos conflitos e a forma que se deu na administração para a resolução do conflito. Então Paulo, num primeiro momento, usando da sua capacidade altíssima, o seu dom da oratória, dessas questões de forma, dessas questões doutrinárias, conforme nos diz Emmanuel, tentou de maneira infrutífera, sem qualquer tipo de sucesso, demover aquele conflito
ali estabelecido. Interessante que o Espírito de Emmanuel vai sinalizar que era tão alto o grau de divergência, de divisão, que nem mais as vozes do Espírito Santo se manifestavam. Olha só, os trabalhadores daquele momento, tamanho grau de divergência, de animosidade, tinham perdido até essa inspiração dos bons espíritos para que toda a graça se manifestasse, todo o trabalho que eles fizessem pudesse ter, vamos dizer assim, essa inspiração, essa motivação que vem do alto. Enfim, os desentendimentos persistiam, já estavam comentando que a palavra de Paulo e Barnabé não eram suficiente para demover aquele clima de animosidade e divergência. Então, Paulo e Barnabé ajustam um recurso que a gente pode alinhar a esta liderança como uma estratégia. Buscar um intermediador, alguém de fora, um recurso externo que possa intermediar aquele conflito. Então, eles deliberam convidar Simão Pedro para uma visita pessoal à instituição. O nobre apóstolo anui, aceita. Paulo e Barnabé ficam muito contentes. Chega Simão. Paulo coloca a Simão Pedro um relatório, vamos dizer assim, da situação religiosa daquela comunidade, da comunidade de Antioquia. E interessante que aqui, depois desse relato, desse reporte do Paulo ao Simão Pedro, é importante a gente notar o exemplo da liderança servidora de Simão Pedro. Porque ele diz o seguinte, ele abre o coração e diz o seguinte: em Jerusalém, nossas lutas são as mesmas. Então, não era um caso isolado da comunidade de Antioquia, não era um caso isolado da comunidade de Jerusalém, e não é um caso isolado hoje do movimento espírita nos seus aspectos divergentes. Está ligado sempre ao coração, ainda imperfeito de todos nós, que fizemos o movimento espírita. Existem conflitos, existem lutas, existem divergências, não por causa do Evangelho, não por causa da doutrina que é dos espíritos, mas porque quem faz o movimento do Evangelho, quem faz o movimento do Espiritismo, são mãos humanas, ainda imperfeitas. E é importante que o próprio líder, Simão Pedro, abre o coração e humildemente mostra que ele também compartilha das mesmas dificuldades. E Simão Pedro começa a acompanhar Paulo e Barnabé nestas exposições, nessas palestras, nesses debates. E ali Simão também abre o coração e também coloca que do ponto de vista pessoal dele, na interpretação íntima dele, realmente aqueles aspectos de forma, como a circuncisão, os alimentos, enfim, não faziam sentido. Que se procurássemos buscar a essência do Evangelho e não os aspectos de forma. Mas qual foi a surpresa para Paulo e Barnabé quando alguns representantes da igreja de Jerusalém chegam, têm uma conversa séria com Simão Pedro, em reservado, e a partir daquela conversa, Paulo e Barnabé notam uma transformação profunda no nobre apóstolo e começam a se decepcionarem com a postura de Simão Pedro a partir de ali, que não mais nas suas falas, nas suas exposições, trata a questão de uma maneira tão particularizada. Eles passam a ver a ação do apóstolo naquele momento não tomando partido, não atendendo a um lado e nem a outro polo daquela divergência. E aí, percebendo essa mudança no comportamento de Simão Pedro, Paulo, na tribuna, abre ali o coração na frente de todos, dizendo, em alto e bom som, que ele estava decepcionado e não concordava com a atitude do nobre ancião. Olha só a que nível de lutas, de conflito a gente vê neste momento da leitura. Mas olha que interessante. Emmanuel sinaliza que apesar dessa surpresa, desse choque de Paulo ter dito isso na tribuna, o apóstolo Simão Pedro estava surpreso, mas mantinha a serenidade, parecia muito calmo. Diante de toda aquela discussão, a figura de Pedro era mais impressionante pela augusta serenidade e semblante tranquilo. E é interessante que Emmanuel, como a captar o pensamento de Simão Pedro, naqueles rápidos instantes, ele no meio daquele fogo cruzado, o apóstolo Galileu considerou a sublimidade da sua tarefa no campo de batalha espiritual pela vitória não de um lado ou de outro, mas pela vitória do Evangelho. De um lado estava Tiago, cumprindo elevada missão junto ao judaísmo, daqueles cristãos que vieram do judaísmo carregando toda essa herança doutrinária, vamos dizer assim.
E de outro lado estava a figura poderosa de Paulo, o amigo desassombrado dos gentios na execução da sua tarefa mais do que sublime, na sua ação de levar o evangelho para aqueles povos gentis, aqueles povos ou que não tinham religião, ou que idolatravam vários deuses. Sentiu o espinho da missão cravado em pleno peito. Então ele sentia que realmente a missão dele era suavizar, era pacificar aqueles polos divergentes, não tomar partido para que a obra do evangelho não fosse penalizada. E aí nós nos remetemos à mensagem Obreiros do Senhor, onde o Espírito de verdade, em um determinado momento, diz o seguinte: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores. E aqui que vem o ponto que a gente começa a entender esse comportamento de Simão Pedro. Vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, a postura de Simão Pedro foi justamente essa, de calar até daquilo que ele realmente acreditava. Ele estava, vamos dizer assim, no ponto de vista da interpretação, do entendimento, ele estava do lado de Paulo. Mas ele não podia tomar partido, ele teve que calar a sua opinião pessoal para que a obra do evangelho não fosse penalizada. E isso aqui que é interessante. A cruz do Cristo parecia-lhe agora um símbolo de perfeito equilíbrio. O instrumento do suplício enviava-lhe uma silenciosa mensagem. Era preciso ser justo, olha a posição do líder, do conciliador, sem parcialidade ou falsa inclinação. O mestre amara a todos indistintamente. Então devia amar a Tiago, pelo seu cuidado generoso com os israelitas, bem como a Paulo, pela sua dedicação extraordinária a tantos quantos não conheciam a ideia do Deus justo. O apóstolo, diz Emmanuel, preferiu o silêncio, de modo a não perturbar a fé ardente de quantos se arrebanhavam na igreja sob as luzes do Evangelho. E aí Emmanuel, em certo ponto mais à frente, vai dizer algo que realmente nenhum de nós tem como discordar. Essa atitude, questionada por muitos, mas esta atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente. A paz salvou, a paz resolveu. Uma atitude pacificada na condução de um conflito por uma liderança cristã como a de Simão Pedro salvou a igreja dos primeiros tempos. E eu vou além. Nós devemos o espiritismo de hoje a esta atitude de Simão Pedro. Porque sem essa atitude, provavelmente o evangelho não teria feito o que fez, divulgado da maneira que foi, ido aos corações que precisava ir. E certamente, tanto a igreja quanto o espiritismo, que é esse cristianismo redivivo, devem tudo a uma atitude pacificada e pacificadora de Simão Pedro. Depois de observar a plena reconciliação de Paulo e Barnabé, Simão Pedro regressou a Jerusalém com os mensageiros de Tiago. Importante a gente ver aqui a função pacificadora do apóstolo, né? Como se fosse um pastor de ovelhas. Do que viu que as suas ovelhas estavam pacificadas e mansas, com todo o carinho, com todo o cuidado, com toda a lida necessária, ele aí então regressa com o sucesso da sua missão. E aí aqui nós nos remetemos a João, capítulo 21, versículo 17, que é a última orientação de Jesus, que após a crucificação ele retorna materializado e permanece por algum tempo com os apóstolos. Numa das últimas orientações aos discípulos, onde ele faz por 3 vezes o questionamento a Simão Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro vai respondendo sim. Pedro, tu me amas? E pela 3ª vez, e quando Pedro responde pela 3ª vez, sim, mestre, eu te amo, qual a orientação, uma das últimas orientações dessa fase do evangelho em que Jesus volta materializado a Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E o que nós vemos aqui, neste capítulo Lutas pelo Evangelho, é essa liderança servidora, essa liderança pelo exemplo, essa liderança que está envolvida em meio ao processo, em meio às pessoas, pacificando os conflitos que existiam, que existem e que ainda existirão, enquanto a nossa alma ainda imperfeita estiver a caminho. Um abraço a todos, queridos amigos e amigas. Sigam nesse estudo maravilhoso. Que Deus e Jesus abençoe essa nobre iniciativa
e que persistam por muito e muito tempo estudando na fonte viva do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço.